em primeira instância está feita a prova. Portanto, os factos estão provados e não provados. O que significa que é possível aferir, segundo o direito aplicável, se a falha do advogado gerou ou não danos no seu cliente. Por exemplo, se os dados provados no processo permitem perceber que o recurso iria com toda a probabilidade ser declarado improcedente pelo Tribunal de Recurso, então a falha do advogado, ao não recorrer dentro do prazo legal, não causou dano ao seu cliente. Porquê? Justamente porque ele teria perdido a ação. E se teria perdido a ação, o benefício com o recurso, pura e simplesmente, não existe. Nesse caso, apesar do incumprimento do advogado, apesar do incumprimento ser ilícito, apesar do incumprimento ser culposo, falta o dano. Como a responsabilidade civil está predisposta para a reparação do dano, se não há dano, não há responsabilidade civil. Por isso é que eu vos disse, toda esta questão da responsabilidade civil do advogado, o fundamental sempre é aferir se o cliente sofreu dano. Porque o incumprimento prova-se com facilidade. Falhou-se o prazo, falhou-se o rol de testemunhas, não se interpôs a ação a tempo. O fundamental é sempre o dano. Ora, meus senhores, para que a prova do dano se faça, muitas vezes é necessário reconstituir toda a prova que teria de ser feita no processo em que ela não pôde ser levada a cabo justamente pela falha do advogado. Como ponto 7 da minha pequena palestra, eu tenho uma referência às limitações legais da responsabilidade civil do advogado. Em Portugal, existe a possibilidade de limitação da responsabilidade civil do advogado. Eu trouxe aqui o artigo 99 do Estatuto da Ordem dos Advogados, que, se os senhores lerem, nomeadamente o número 2, determina que se o advogado fizer um seguro de responsabilidade civil profissional e publicitar, nomeadamente no seu papel, que a sua responsabilidade é limitada, ele não pode ser chamado a ressarcir danos de valor superior ao montante do seguro que fez. Não me peçam para explicar esta solução, porque eu tenho muita dificuldade em explicá-la. Quero-me parecer que a situação de limitação de responsabilidade civil faz pouco sentido quando há seguro. Porque justamente quando há seguro, à partida haverá uma entidade solvente para assegurar ao lesado os danos. Mas o direito português, por uma razão que eu desconheço, permite ao advogado limitar a sua responsabilidade em duas situações. Se ele se velar no seguro de responsabilidade civil e se, em segundo lugar, publicitar a sua atividade como de responsabilidade limitada. Se não houver feito esse seguro, já não tem responsabilidade limitada, mesmo que publicite essa limitação de responsabilidade. Portanto, no direito português, a limitação da responsabilidade do advogado está ligada à celebração do seguro de responsabilidade civil do advogado e ainda à publicitação de uma cláusula de responsabilidade limitada. Devo dizer, em todo o caso, que o seguro de responsabilidade civil profissional é obrigatório em Portugal para o advogado, o que significa que, em princípio, o advogado terá esse seguro. Simplesmente para ter limitação de responsabilidade, esse seguro tem que ter um limite mínimo de 250 mil euros. Se for um seguro de montante inferior, o advogado já não pode invocar a limitação da responsabilidade. Como último ponto da minha exposição relativamente à responsabilidade civil do advogado, chamar a atenção para o modo como funciona o seguro de responsabilidade civil profissional. Portanto, o seguro funciona mediante a transferência do risco de responsabilidade civil para uma seguradora. Na medida em que o seguro seja válido e eficaz, quando o advogado segurado é responsabilizado pelo seu cliente, a indenização a pagar é pela seguradora nos limites do capital seguro. Portanto, a transferência da responsabilidade para uma seguradora visa assegurar que a indenização é paga, na medida em que a seguradora, em princípio, tem uma solvabilidade muitíssimo maior do que o advogado individual. Portanto, em Portugal, a responsabilidade civil do advogado é
obrigatoriamente coberta por um seguro de responsabilidade civil, o que determina que, em regra, seja a seguradora a discutir a responsabilidade civil do advogado ou o cliente do advogado e não diretamente o próprio advogado. E por isso eu vos dizia no início, como advogado de seguradora, eu fui chamado muitas vezes, e continuo a ser, a dar o meu parecer sobre a regularização destes sinistros da responsabilidade civil do advogado, justamente por força da incidência do seguro obrigatório da responsabilidade civil, na prática, quem paga a indenização, caso haja responsabilidade civil, é a seguradora e não o próprio advogado. A não ser que o advogado, não tendo cumprido a sua obrigação de segurar, não tenha seguro de responsabilidade civil ou tenha um seguro de responsabilidade civil de valor inferior aos danos do regulamento. Portanto, como aspectos fundamentais do direito português relativamente à responsabilidade civil do advogado, temos a responsabilidade civil da natureza contratual, a responsabilidade civil impõe a prova de todos os pressupostos da responsabilidade civil contratual, sem exceção. O advogado é aqui usando como outro qualquer contraente. A doutrina da perda de chance foi rejeitada no direito português. Portanto, a circunstância do advogado falhar no cumprimento de um dever de prestação não implica automaticamente a sua responsabilidade. O cliente do segurado terá, como qualquer lesado, que fazer a prova de todos os pressupostos da responsabilidade, incluindo dano, o que significa também, e em quarto lugar, que se a falha do advogado não tiver causado danos ao cliente, porque por força do direito aplicável o cliente não teria razão, perderia a ação, ou não ganharia, o advogado não é civilmente responsável. Esta é a grande consequência prática do afastamento da teoria da perda de chance, porque exonera o advogado da responsabilidade quando o advogado não causa dano ao seu cliente, apesar de ter incumprido o seu mandato, ou descumprido, como vocês dizem, não é? Com o cliente. E pronto, estes aspectos que eu referi são jurisprudência corrente e, portanto, são praticamente incontroversos no direito português. A dificuldade, sempre no caso concreto, é verificar se, segundo o direito aplicável, a ação seria ganha, seria perdida e, portanto, saber se houve dano. Essa que é a dificuldade, que muitas vezes é agravada pela circunstância de não haver prova suficiente para saber quais os factos que seriam provados. Por exemplo, para terminar, se o advogado não apresentou prova porque esqueceu de apresentar o rol, não se vai saber se ele conseguiria provar os factos que apresenta no seu articulado. E, nessa medida, quem for apreciar a responsabilidade civil do advogado tem sempre essa dificuldade de não saber que factos é que seriam dados como assentos e, portanto, qual seria o direito aplicável, uma vez que o direito aplicável depende dos factos, não é? Portanto, como vos disse, muitas vezes, na maioria das vezes, a ação de responsabilidade civil intentada contra o advogado supõe a reconstituição da prova que seria feita na ação em que o advogado falhou, deixando de praticar qualquer ato que era devido. E pronto, com isto tenho aqui uma apresentação singela e sintética sobre o problema da responsabilidade civil do advogado por incumprimento do patrocínio forense. Muito obrigado.